Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Resumo do sermão de sexta-feira proferido por Hazrat Khalifatul Masih V, que Allah seja o seu ajudante, a 25 de fevereiro de 2022, na Mesquita Mubarak, Islamabad, Tilford, Reino Unido. Depois de recitar Tashahhud Avus e Surah Al-Fatiha, Sua Santidade Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasrihil Aziz disse que continuaria a apresentar os relatos sobre a vida de Hazrat Abu Bakr, que Allah esteja satisfeito com ele. Huzur disse que quando o santo profeta decidiu ir para fazer a peregrinação de despedida, Hazrat Abu Bakr ofereceu o seu camelo para a viagem, que foi usado para transportar os pertences do santo profeta e de Hazrat Abu Bakr. O califa disse que ao longo do caminho eles pararam para descansar e esperarem a chegada do camelo que carregava os seus pertences e tinha sido confiado a um dos trabalhadores de Hazrat Abu Bakr. Depois de algum tempo, o trabalhador chegou sem camelo, dizendo que perdeu o camelo. Hazrat Abu Bakr levantou-se para o repreender. Porém, o santo profeta sorriu e disse: "Olhem para ele, o que ele está a fazer." E impediu Hazrat Abu Bakr de ficar zangado com o empregado e disse-lhe para ser gentil. Quando os companheiros souberam do camelo, trouxeram para o profeta um excelente doce feito de farinha, tâmaras e manteiga. Mais tarde, Hazrat Safwan bin Muattal, cujo dever era andar atrás da caravana para garantir que nada fosse perdido, encontrou o camelo com os pertences do santo profeta e do Hazrat Abu Bakr e devolveu-o a eles. O líder espiritual disse que ao longo do caminho em Zul-Hulefa, a esposa de Hazrat Abu Bakr deu à luz a seu filho Muhammad bin Abu Bakr. Quando Hazrat Abu Bakr informou o santo profeta, ele disse que ela deve tomar banho e realizar todos os rituais da mesma forma que os outros peregrinos estão a realizar, exceto a Tawaf, ou seja, a circunvalação da Santa Kaaba. Sua Santidade disse que durante a peregrinação de despedida, Hazrat Abu Bakr viu que Suhail bin Amr trouxe o animal de sacrifício ao santo profeta que ele próprio tinha sacrificado. Relata-se que quando o sagrado profeta raspou a sua cabeça, Suhail bin Amr foi visto pegando os cabelos do santo profeta e tocando-os como os seus olhos. Hazrat Abu Bakr disse que Suhail foi a mesma pessoa que impediu o profeta de escrever as palavras "Em nome de Allah" no início do Tratado de Hudaybiyah. Hazrat Abu Bakr agradeceu a Allah por ter mudado o coração de Suhail. Hazrat Amirul Mominin disse que na fase final da sua doença, o santo profeta instruiu que Hazrat Abu Bakr liderasse as orações na mesquita. Quando o sagrado profeta se sentiu um pouco melhor, ele foi à mesquita, onde, conforme as instruções, Hazrat Abu Bakr estava pronto para liderar a oração. Quando Hazrat Abu Bakr viu o profeta, ele recuou para que o profeta liderasse a oração. Porém, o santo profeta indicou que ele deve continuar a liderar as orações. Sua Santidade disse que quando o sagrado profeta faleceu, Hazrat Abu Bakr estava em Sun. Ao ouvir essa notícia, Hazrat Umar não conseguiu controlar as suas emoções e disse que o santo profeta não poderia ter falecido. Entretanto, Hazrat Abu Bakr chegou, ele beijou o rosto abençoado do santo profeta e disse que Deus nunca faria que ele morresse duas vezes. Quer dizer, física e espiritualmente. Então, Hazrat Abu Bakr disse a Hazrat Umar que o profeta já faleceu, mas Allah está vivo e nunca morrerá. Ele então citou os seguintes versículos do sagrado Alcorão: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Com toda a certeza, tu morrerás e eles também morrerão. Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihir rusul
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. E Muhammad é apenas um mensageiro. Em verdade, todos os mensageiros faleceram antes dele. Se então ele morrer ou for assassinado, voltareis vós para trás sobre os vossos calcanhares? E aquele que se volta para trás sobre os seus calcanhares não fará nenhum dano a Allah. E Allah, por certo, recompensará os gratos. O líder espiritual disse que quando Hazrat Abu Bakr recitou estes versículos, as pessoas presentes ficaram emocionadas e choraram amargamente. Isso também foi um testemunho da bravura e coragem de Hazrat Abu Bakr, pois, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, ele permaneceu resoluto e firme e tentou consolar os outros. Sua Santidade disse que quando Hazrat Abu Bakr recitou estes versículos, todos perceberam que, tal como todos os profetas anteriores faleceram, o santo profeta também um dia tinha de falecer. Assim, o primeiro consenso alcançado entre os muçulmanos foi sobre o facto de que todos os profetas já faleceram. Huzur citou Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Raziallahu Anhu, que em um dos seus livros disse que Hazrat Abu Bakr prestou um serviço incrível à umma islâmica, recitando e explicando esses versículos a todos os companheiros reunidos naquele dia. Se ele não tivesse feito isso, então os estudiosos posteriores também poderiam ter dito que Jesus também ainda está vivo. No entanto, Hazrat Abu Bakr explicou a verdade por trás da morte do sagrado profeta e, ao mesmo tempo, rejeitou qualquer outra interpretação errada. Hazrat Amirul Mominin disse que após o falecimento do sagrado profeta, os Ansar, ou seja, os habitantes de Medina, reuniram-se para discutir o assunto do califado. Os Ansar propuseram Saad bin Ubada como o califa. No entanto, levantou-se a questão de saber se os Muhajirin, ou seja, os imigrantes, o aceitaram como o califa. Ao mesmo tempo, os companheiros mais velhos como Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali e outros ainda não se importavam com isso e se concentravam nos preparativos para o funeral do profeta. Quando souberam sobre essa reunião dos Ansar, Hazrat Umar informou Hazrat Abu Bakr sobre isso. Ao saber disso, eles foram para Saqifa Banu Saida, onde os Ansar estavam reunidos. Quando chegaram lá, Hazrat Abu Bakr fez um discurso. No seu discurso, Hazrat Abu Bakr disse que o santo profeta tinha sido enviado a um povo que acreditava que os ídolos eram os seus intercessores. E o profeta eliminou todos esses conceitos errados. Naquela altura, quando todos os idólatras estavam contra ele, Deus pôs nos corações dos primeiros muçulmanos que ficassem ao lado do profeta e o apoiassem, e eles, apesar das severas dificuldades, apoiaram o santo profeta. Dessa forma, eles merecem que o sucessor do santo profeta seja escolhido entre eles. Sem dúvida, os Ansar serão consultados em todos os assuntos importantes porque o profeta tinha escolhido Medina para fazer migração. Dessa forma, eles ocupam uma posição muito especial. Sua Santidade disse que continuaria a apresentar os relatos sobre a vida de Hazrat Abu Bakr no seu próximo sermão de sexta-feira. O líder espiritual disse que queria chamar a atenção dos membros para as orações, dadas as condições atuais do mundo, que já são muito terríveis e continuam a piorar. Sua Santidade disse que isso não vai afetar apenas um país. Se a situação continuar como está, afetará muitos outros países. As consequências catastróficas da situação atual afetarão muitas gerações. Huzur orou para que essas pessoas reconhecessem a Deus e parassem de colocar vidas em perigo a fim de cumprir os seus desejos mundanos. E disse que tudo o que podemos fazer é orar.
Que Allah salve a humanidade da guerra e das suas consequências devastadoras que não podem ser imaginadas. No final do seu sermão, Sua Santidade informou a comunidade sobre a triste notícia de falecimento de Khushi Muhammad Shakir Sahib e liderou a oração fúnebre dele em ausência após a oração de sexta-feira. Khushi Muhammad Shakir Sahib faleceu recentemente. Ele era missionário da comunidade Ahmadiyya. Teve honra de servir a comunidade como missionário nos vários países, no Paquistão, na Guiné-Conakry e na Serra Leoa. Deus abençoou-o com 8 filhos, um dos quais também está a servir como missionário da comunidade. No Paquistão, ele também serviu em vários escritórios. Muitas pessoas em África foram orientadas a aceitar o Islão através dos seus esforços de propagação. Ele também teve a honra de ser prisioneiro no caminho de Allah no Paquistão. Ele realizava assiduamente as suas orações diárias e sempre se esforçou para realizar as orações em congregação. Ele tinha muitas qualidades virtuosas. Ele nunca faltava à oração de Tahajjud, ou seja, a oração voluntária antes do amanhecer. Mesmo nos dias da sua doença final, ele realizava a oração de Tahajjud apesar de ter acabado de voltar do hospital. Ele era muito dedicado ao seu trabalho e serviço. Ele tinha grande paixão por propagar a mensagem do Islão Ahmadiyya e nunca desperdiçou nenhuma oportunidade. Era muito sociável, humilde e amava muito o califado. Sua Santidade orou para que Allah o tratasse com perdão e misericórdia e levasse a sua posição espiritual no paraíso e orou para que os seus filhos continuassem a praticar as suas qualidades virtuosas. Que a alma dele descanse para sempre em paz. Amém. Que assim seja.